Pessoal, se aproximando da estreia, né, do Flamengo no Mundial de Clubes, né, dos outros clubes brasileiros, o que será que as cartas estão falando sobre isso, né? Pois é, as notícias não são muito boas, né, para os palmeirenses, botafoguenses, tricolores, né? Já pelo lado do Flamengo, parece que o Mengão aí, pelo menos nas cartas, né, tá se dando bem, né? Tá deixando os rivais aí já de orelha em pé, né, com os resultados que tá saindo aí do baralho, né? Que será que ela tá previndo, né? Vale ressaltar que é uma das mais consagradas aí que sempre tá acertando, né? Inclusive acertou que o Neymar vinha jogar no Santos, né? O Flamengo tá nessa preparação, né? Alguns reforços vai estrear, né? Como o Jorginho, né? A expectativa do torcedor flamenguista eu acho que é a melhor possível. E depois dessas revelações aí da carta, deixa cada vez mais o torcedor mais animado, né? Mas o torcedor fica naquela angústia, né? Da estreia, né? De uma bela vitória aí contra o Chelsea, para já arrancar ali com o pé direito, com 3 pontos, né? Vamos ver o que foi que ela revelou aí. Créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Meu fofoqueiro favorito. Olha aí, Natália Fião, tá vendo? Natália fofoqueiro favorito, Bubu. Eu trouxe meu fofoqueiro favorito, que é o baralho cigano. Ele é curto e objetivo, por isso que muitas vezes ele é cirúrgico, ele crava mesmo. Então, Bubu vai querer tirar uma carta. Ele vem com as cravas da chuteira na canela, sem dó nem piedade, e ele traz a verdade. Você sabe que aqui, Grace, nós temos o Rodrigo Bueno, que ele vem do futuro, ele para a espaçonave. Eu não tenho o poder de prever o futuro, Grace, mas assim, eu tenho uma vantagem em relação a outras pessoas, porque eu vim do futuro. Então, mas assim, então você sabe todos os jogos, tudo que vai acontecer? Não. Imagina, se eu tô em 2200, eu vou ficar vendo todo mundo que ganhou todos os campeonatos e vou lembrar de tudo? Não. Então, algumas coisas... Desculpa, tá? Eu pude lembrar e ver, caramba, por exemplo, agora a gente tá perto de uma terceira guerra mundial, né? O mundo tá assustado com essa possibilidade e tal. Eu prefiro não falar nada, mas é só o futebol, foca no futebol. É por causa do meu carro. O meu carro, ele permite fazer essa viagem temporal. Ele é meio maluco, Grace, você vai notar que ele tem amigo imaginário, ele faz aniversário de carro. Eu acredito em duende, em bruxa, em Saci Pererê, lobisomem. Olha aí, ela também acredita, tá vendo? Tudo isso. Existe? Tem. Minha mãe é bruxa. Se eu for no estacionamento, eu vou ver um DeLorean lá. É o dele. O meu carro, certamente, você na ESPN, você percebeu. Tinha um carro laranja na porta, você reparou um carro laranja? Sim, com certeza. Aquele é o Van Basten. E a minha mãe é uma bruxa celta. Minha família é de origem celta. Minha mãe é uma bruxa celta. Muito bem. Eu perdi isso colocado. Van Basten. É o Van Basten. Van Basten. E outro floquinho. Não, mas tudo que ele tem nome. Depois você vai saber amigo outros deles nomes. no Facebook. Tem Facebook. Tem Facebook. A sunga tem nome, a toalha tem nome. Bom, Grace, isso colocado, eu não quero te assustar. Você por um momento achar que caiu aqui numa reunião de malucos, que é uma certa não deixa de ser verdade. Mas a gente queria saber o seguinte, aqui a gente consegue saber a tendência do time. Eu tenho que fazer uma pergunta, por exemplo, como é que vai ser o Palmeiras? Como é que vai ser o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo? Dá pra fazer essa pergunta e o Baralho responde? Sim, quanto mais objetiva for a sua pergunta, mais cirúrgica a resposta. Então, né, traga aí, de repente, alguns detalhes para poder também captar as energias e trazer essa fotografia do momento. Porque aí a gente pega a fotografia do campo, ótimo, que envolve aí o time em foco na pergunta. Então, ou por exemplo, times, né? Por exemplo, a gente... Abre o coração. Vamos começar. Por exemplo, abre o coração. Só tem um time aí pra começar. Eu acho desnecessário perguntar pra ela se o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Eu acho desnecessário. Porque já ganhou. Já ganhou 50 anos. Ele não vai, não. Eu acho que é muito mais factível. Tá bom. Mas tudo bem. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo seguinte, pelo Grace. Grupo A. O Grupo A é o grupo que tem o Palmeiras. Eu não sou Palmeiras, sou Rio Branco Americana. Minhas filhas são palmeirenses. Já tá mandando uma energia errada pai, pras cartas, minha filho. mãe. Você tá mentindo uma carta já. Não. Vai vir uma energia Eu errada. quero saber o seguinte, o Palmeiras... Você quer o título, quer? Fala que você ama o clube. Fala. Edu, ajuda. Eu não sei. Abre o coração, é só chance. Eu queria te pedir, na hora que você for fazer as perguntas, vamos manter a seriedade. mistério. Não.
Primeiro você pergunta se vai passar da fase de grupos. Não tá, mas assim não dá. Você acha o quê? Que o baralho vai fazendo, não? É uma coisa assim, por exemplo, ó, o Palmeiras, você vai entender, tem que ser uma pergunta direta, a Grace Então, falou. assim, Um time Quer ver, por brasileiro exemplo? vai ser campeão do Quer Mundial ver? de Clubes? Vamos começar já em torno desse mistério que disse muito bem tem que ter o nosso querido Celso. Não. O Palmeiras está num grupo em que para muitos ele pode ser o primeiro, para muitos ele pode ficar pelo caminho, mas tem o Porto logo na estreia, que é o grande adversário do grupo. Que está em crise financeira Tá em e tem o time pior crise. que o Palmeiras. O Palmeiras fez muitos investimentos, contratou alguns atletas recentemente. Para muitos também é o melhor elenco que o Abel tem no comando desde esse tempo que ele está. A pergunta para o oráculo. Ó, já virou uma carta aqui que eu nem perguntei. Como será a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes que começa domingo? Bom, a considerar a carta que já estava querendo tagarelar antes mesmo de puxar as cartas que eu vou trazer agora, eu acredito que o Abel vai conseguir entrosar bem esse novo elenco, porque tinha saído aqui a carta dos bons amigos, né? Mas é sempre aquilo, né? As novas alianças dentro desse novo elenco, elas estão se consolidando. Com certeza eles vão encontrar algumas dificuldades pelo caminho, relativamente grandes. Tá? Relativamente grandes, mas eu acredito que a figura do Abel vai ser fundamental, inclusive para poder mitigar qualquer tipo de dificuldade que eles tenham, talvez com alguma diferença de elenco antigo com elenco novo, que pode às vezes acontecer alguma questão de comunicação, né? Mas eu acredito que a figura do Abel vai ser fundamental para poder centrar a galera e eles terem aí um bom resultado. Então mostra, pessoal, as cartas que saíram do Palmeiras aí. Então vamos lá, saíram aqui as cartas da Aliança, Elenco, pode ser uma coisa boa. da Montanha Obstáculos. O Abel tem essa... e do Homem, O tá? Abel, inclusive, faz essa analogia de escalar montanhas, né? Nos discursos. Olha lá, não aumentem jamais. Então eu tô começando a ficar um pouco mais otimista. E a base do deck tem a figura aqui da serpente que fala um pouquinho sobre essas questões, né? De repente aí algum disque tudo, mas eu acredito que o Abel vai ser muito feliz. Então, de acordo com as cartas, o Palmeiras... Isso aqui não significa que o Palmeiras vai ganhar, que já nós vamos fazer perguntas se um time Você quer que eu brasileiro seja ganhar. mais direta com relação a isso? Calma que ele vai cair no teu piripaque. Porque o Celso falou pra gente, de repente, ser mais ali misterioso. O Palmeiras vai ter Mundial ou não? Essa é a pergunta? Já vimos que o Palmeiras... vai fazer uma boa figura, mas já nós vamos perguntar se um time brasileiro vai ganhar o Mundial. E aí a gente vai ver quem tem mais chance. Vamos para o Flamengo. O Flamengo foi um time que chegou com status também ao lado do Palmeiras. Para muitos vai ser o brasileiro que chega para fazer boa figura. O Flamengo tem ali agora essa questão do Gerson, que está meio né, tumultuada. Como será a participação do Flamengo neste Mundial de Clubes? Vamos ver. Olha, acredito que vai ser uma participação muito feliz. Yes! Porque saíram aqui Olha essa carta. cartas muito positivas. Saiu aqui a carta do buquê de rosas, o trevo de 4 folhas e a criança. E na base do deck veio aqui a raposa, tá? Então, assim, considerando aqui a historinha, né? Fazendo esse recorte de passado, presente e futuro, nessa linha temporal, olhando lá para o futuro, eu acredito que vai ser um grande presente para o Flamengo essa passagem pelo Mundial. A sorte tá do lado deles, mas obviamente, quando a gente vê aqui a carta da criança, toda carta tem luz e sombra, né? Todas, né? Então, por mais que as cartas elas sejam muito positivas e a figura da criança fale de muita alegria, de consolidar realmente essas cartas anteriores, ela fala também para eles não abusarem dessa sorte e serem responsáveis, pé no chão. É o momento, inclusive, que a base do deck vem aqui com a raposa e fala assim, estratégia, gente.
né? Estratégia precisa ser muito bem planejado, construído, conversado e ter esse foco para poder realmente obter aí o sucesso que de repente eles merecem e estão trabalhando para obter. Então, numa interpretação, se o Palmeiras vai se apoiar muito no Abel, o Flamengo vai ter bons resultados porque também a sorte estará mais do lado dele, é isso? Ah, eu apostaria bastante nisso. Bola vai bater na trave e entrar. É, coisa do tipo, no futebol é assim. Gente, gol de canela também ganha campeonato. O Flamengo ficando em primeiro lugar, ele tem tudo para ir para as quartas. Não é? Olha aí, melhor olha que lá. o Boca e o Benfica. Flamengo ganhando do Chelsea, ou superando o Chelsea, ficando em primeiro, ele tem uma grande chance de estar nas quartas de final. Tem razão. Então, olha aí, para Flamengo e Palmeiras, não saiu uma carta ruim pro Palmeiras, mas tem essa leitura. Já que As do falamos Flamengo estão melhores que as do Palmeiras, Edu. eu vou agora até até os Estados Unidos Flamengo com tem o mais Léo sorte que tem um Ortiz. Mundial. O Léo Ortiz está falando lá. Nós vamos daqui a pouco para pegar ali as palavras dele e a gente já volta. Tá ansioso aí para saber como é que vai ser Fluminense e Botafogo, se um time brasileiro vai ganhar o Mundial. E tem outras perguntas também boas para a gente fazer sobre futebol. Tá, o que aqui na ESPN? Foi em novembro. Dezembro. Dezembro. Você tá 10 de dezembro. 10 de dezembro. O negócio rolou depois. As cartas estão a favor do Flamengo, né? E será? Não deu muito boa para o Palmeiras. E será Fluminense? Tem um Fluminense e o Botafogo, né? O que será que as cartas falaram aí para Fluminense e Botafogo, pessoal? Vamos acompanhar. Bom, e agora nós estamos fazendo previsões para os brasileiros no Mundial. Cartas do Flamengo já foram tiradas, do Palmeiras também. Boas cartas. Para alguns, o do Flamengo melhor. Melhor. A do Palmeiras se basearia muito no Abel Ferreira. Do Flamengo no conjunto, a sorte está ao lado do Flamengo neste Mundial. Agora, vamos para o último campeão da Libertadores, o Botafogo. Campeão da Libertadores. O Textor fez muito investimento. Tá num grupo. Grupo da morte, um grupo difícil. Difícil, Pra brasileiro é o quê? complicado. Aliás, eu quero agradecer a enorme audiência de vocês. Antes da gente falar do Botafogo, está espetacular, estamos explodindo de audiência. Vocês todos são curiosos. E vocês sabem que na estrada da audiência, Grace, geralmente você está andando. E aí o que acontece? A buzina vem. E quando ela vem com tudo. E você olha pelo retrovisor, tô em primeirão, vai ficar bonitão aqui. Negativo. A gente chegou, a gente buzinou. E agora, quero avisar a todos. Ele vai? E lá vem ele. Ele vem? Lá vem ele. Vai, Bubu. O Lete, passando rodo na concorrência. A Grace tá lá, feliz da vida. Estamos em primeiro lugar, quero agradecer demais a sua audiência e mandem vídeos pra cá que a gente quer do futuro. Vocês olhem como eu vou de 0 a 100 em 1 minuto, em 1 segundo, rapidamente, para não perder a sua Poder da audiência. interpretação, né? Vamos agradecer a enorme audiência, mas é hora da gente Todo não mundo quer fugir saber o da futuro, nossa impressionante. responsabilidade. Inclusive, as cartas já estão na mesa. Botafogo, você é botafoguense, Grace, as cartas já estão na mesa. Como será o Botafogo no Mundial de Clubes? Olha, movimentada, mas eu apostaria aí que de repente pode ter alguma finalização de ciclo no meio do caminho. Não sei se é uma questão de repente alguma contusão em relação a algum dos atletas importantes, tá? Mas mesmo assim eu percebo que será uma passagem também com uma movimentação alegre que vai trazer um bom entretenimento para o público em geral, né? Só não vejo aqui de fato algo que crave com relação a vai ter uma vitória. Vai passar de fase, vai chegar bem. Eu acredito que vai passar. Passa a primeira fase, mas Eu acredito que passa, mas eu acredito principalmente por conta da carta da foice aqui na base do deck, que pode ter aí alguma mudança com relação ao elenco principal. Ah, entendi. Então, Será que não é olha. o vampirão, o técnico? O pessoal chama de Não vampirão, sei. o técnico. Ó, e até pra Só não gosta muito. justificar pra galera, né? Assim, eu tenho aqui a carta do navio
e dos 2 ciganos, o casal de ciganos. Então eu acredito que o time ele tá com um casamento muito legal, né? Mas justamente pode ficar relativamente balançado por conta aí de algum dos jogadores talvez se machucar no meio do então caminho. pode ser, de repente... o Igor Jesus está de saída, o atacante, de repente. Pode ser algo que possa atrapalhar esse Botafogo ou a gente lamenta... Eu torço muito para que não aconteça nenhuma contusão, que o Botafogo passe. Tomara. Porque para mim um brasileiro vai ganhar esse Mundial. Eu adoro ser portadora de boas notícias, mas quando tem um ponto de atenção, para você, a gente as cartas do Botafogo estão mais preocupantes do que Palmeiras. Estão trazendo aí uma yellow flag, né? Assim, aquele sinalzinho de atenção para o pessoal, de repente, redobrar aí os cuidados físicos, né? E mais complicado. E continuar firme e forte aí no trabalho. Encerramento diário. de ciclo pode ser alguém saindo ao final do Mundial de Clubes, algum jogador importante? Acho que é técnico, hein? Pode ou também. Ou é durante o Mundial? Pode também, mas aí, gente, precisaria aprofundar mais a questão com relação a eles especificamente, né? E como a gente aqui é muito dinâmico, o tempo corre, aí a gente traz, de repente, pelo menos esse ampassant e a gente, de repente, pode até voltar depois e continuar trocando vamos olhar o tempo, porque nós temos, por enquanto, cartas do Palmeiras. O Palmeiras se apoiaria muito numa figura que é o Abel. A do Flamengo foi bem importante, trazendo a sorte ao lado do Flamengo. E agora o Botafogo com esse obstáculo para percorrer dos 3, o Botafogo está um pouquinho mais abaixo. E o Fluminense? O Fluminense tem Renato. O Fluminense está num grupo que para muitos é um grupo mais acessível. Vai pegar na estreia o Borussia, mas tem um grupo mais acessível. O Fluminense, né? O Borussia Dortmund. E aí agora vamos para as cartas. O que o oráculo tem para o Fluminense neste Mundial? Tem carta pulando no baralho. Eu falo, gente. Por isso que ele é o maior fofoqueiro. E Olha, vejo aqui também um caminho muito consistente. Tem algumas dificuldades no meio do caminho, independente disso, mas eu acredito que eles terão muita sabedoria para lidar com isso e vejo também aí talvez um pouco mais do que tinha saído a princípio lá com a carta da serpente, quando a gente estava falando do elenco do Palmeiras, né? Eu levantaria um ponto de atenção extra aqui com relação à comunicação deles, né? De repente tomar um cuidado redobrado com relação a isso. Não diria especificamente algo de RP, alguma notícia muito ruim, mas algo interno. De repente uma gestão de uma situação. Uma gestão de crise interna. O Renato fala muito, a gente sabe, né? Agora até o presidente Mário Bittencourt tava falando demais, vai pra ganhar, teve vai isso pra ter medo de ninguém, falou de trazer o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Então, não é algo assim ultra preocupante, porque eu falo de consistência em relação aqui à carta dos lírios, né, que fala justamente de um florescer constante, perene, mas veio aqui um obstáculo de médio porte trazido pelas pedras no caminho, só que eles serão sábios, com certeza, em relação aqui às corujas que saíram, porque eles vão perceber que água mole em pedra dura tanto bate até que cansa. Então eles provavelmente vão dar a volta nessas pedras no caminho, construir um novo veio para poder continuar nessa consistência deles. Grace, então pelo oráculo, a sequência, as cartas mostram primeiro uma situação melhor para Flamengo, Palmeiras em segundo e aí Botafogo ou Fluminense na terceiro lugar? Eu apostaria um pouco mais no Flu, sabe? Fluminense, depois o Botafogo. Então temos aí já uma sequência. Agora, eu não queria fazer essa pergunta porque eu sou o maior defensor de que um brasileiro vai ganhar o Mundial. Na minha cabeça, um brasileiro vai ganhar. Eu sonhei com isso. Eu tenho essa certeza. E isso vai acontecer. Mas eu não quero induzir a carta. Pode ser o Mundial no final do ano, né? Que é a Copa Intercontinental, que é mais fácil. Que esse aqui é quase impossível. Calma! Nada é impossível para o futebol brasileiro. Tá? Vamos agora... Quer ver? Olha como ninguém tá comigo. Quer ver, Grace? Quer ver? Celso, algum brasileiro vai ganhar o Mundial? Certamente não. A carta vai pular e vai parar na sua testa. Vai colar. Se algum ganhar, você raspa o seu bigode? Você raspa o seu bigode? Se algum brasileiro ganhar... Já pulou uma, já pulou uma aqui. E aí, Bina, ganha ou não ganha um brasileiro? Improvável. Improvável? Outra também, ó. Eu acho que tem que ver como os europeus vão levar o campeonato e tal, mas tecnicamente são muito melhores. Ganha um brasileiro? Gostaria que sim, mas acredito que seja improvável. Bubu? Não, de jeito nenhum.
Atenção Aumentou a chance do para brasileiro. o oráculo. Agora aumentamos Agora a aumentou a chance. chance. Eu quero mudar. Atenção para essa pergunta. Grace Dorta, ela é oraculista, ela cravou a volta do Neymar ao Santos, aqui, inclusive na nossa programação lá no Mundo Menezes. Agora a pergunta é, um brasileiro vai ganhar o Mundial de Clubes? Eu diria que a galera tá muito pessimista aqui, gente. Aí, O realista. olha aí. Porque eu inclusive, fiz questão de deixar as cartas pularem para poder perceber a energia do campo. E eu diria, Edu, que você... Pode ter um brasileiro fazendo boa Olha, figura. eu- Não sei nem esse título, mas boa figura. Chegar numa cena. Boa figura não, é título. Semi, eu quero título. Mas a carta é título, não é? Enrola. Eu sei. O que a gente Sem fala sabonetar, agora, vai, Edu. Depois, No é ganhar pipoca. o título do Campeonato Mundial de Clubes. Então, sem sabonetar, vai, Edu. Vamos lá. A pergunta foi muito clara e objetiva. E considerando que aqui eu tenho a árvore, o trevo, o ninho e a carta aqui rapaz. da fonte, né? Que é uma carta muito emocional. Eu apostaria que sim. Um time brasileiro ganha o Mundial, tá? Porque, puxa vida, é um caminho muito bem estruturado que tá frutificando, né? Tá frutificando com raízes sólidas. A sorte tá aqui de novo. Eu poderia até fazer uma aposta. Olha só o que você vai fazer, Grace. Olha só. Ah, não sei. O máximo que de repente vai acontecer é a gente voltar aqui pra vocês ou me Olha. cornetarem ou de repente olha aí, esse programa não glorificarem de pé. Mas Vai vamos lá. saber. Calma aí, só um pouco. Atenção, senhoras e senhores, a pergunta foi feita. Um brasileiro pode ganhar o Mundial de Clubes? Essa foi a pergunta. Pode. Atenção, a resposta vai vir agora. De acordo com Grace, há uma possibilidade, mas as cartas foram retiradas aqui. Quando apareceu o ninho, Natália Ferrão já... Opa! Ninho do urubu? Ninho do urubu? Mas... E o trevo apareceu pro De Flamengo. acordo com as cartas... Olha a ela já otimi- querendo meter o spoiler na minha aposta. Então, a Eu tô indo otimismo... pela associação do que apareceu nas Atenção! outras. Há otimismo nas cartas em relação aos brasileiros no Mundial? Sim ou não? Grace? Sim. Eu acho que vai ser um mundial de muito coração, ainda mais considerando a fonte aqui na base do deck. Vai trazer muita emoção pra gente e... Edu tá quase chorando. Mas na verdade ele tá com medo que ela fale o outro time. Ela vai falar. Essa é verde, ó. Vai, vamos lá, não borrifem. Não, eu não apostaria no Palmeiras. Ainda sem mundial, hein? Eu não apostaria no Olha, Palmeiras. a minha família inteira triste. Eu sou Rio Branco, mas... Mas O que importa é participar. Mas vai ser um campeonato muito próspero, de muita emoção, e eu apostaria num time brasileiro, sim, tá? E aí a minha aposta vem muito de encontro, de repente a gente ter um Flamengo aí brilhando. Segura, Edu! Peraí, será que não pode ser Eu um mundial? Segura, Menezes! Eu vou ficar feliz. Vai ter a Copa Intercontinental renovada. Não. A E eu pergunta acho que um time brasileiro não pode é o ganhar do Mundial PSG. agora, não. Eu sei que tá aqui o Bernet que torce pro PSG. Você acha que- Eu acho que um time brasileiro pode ganhar o Campeonato Mundial no final do ano contra o PSG. Agora, esse Super Mundial do Medona, eu acho quase possível. Não, senhor. A pergunta foi muito Ela clara. riu, hein? Muito clara. Risada. A pergunta foi sobre esse Mundial. Cartas mostram que o Flamengo Você viu que eu será deixei as cartas campeão pular, mundial. né, Deixou Celso? mesmo. Então, aí As estão... cartas foram pulando. As cartas foram pulando e mostrando. Eu vou ficar de verdade, se isso acontecesse, muito feliz, porque eu quero um time brasileiro campeão para dar certo a minha previsão. Um time brasileiro tem que ganhar esse Mundial, até para calar o Bubu. Mas Que o se afinal Bubu for pra calar o Bubu. O Bubu é olhão, Vai que o time calar o dele não tá lá, ele é olhão. Peraí, Ele se a não final quer. do Super Mundial for Flamengo e Palmeiras e o Flamengo ganhar do Fica Palmeiras, feliz você do vai mesmo ficar feliz? jeito. É o futebol Vai ficar feliz? brasileiro. Vai ficar feliz. Vou ficar Flamengo ganha do feliz. Palmeiras na final. Vou ficar Você vai feliz. Jura que vai ficar feliz? Ah, tá. Você é Vou muito ficar cara de feliz. pau. Ok, vamos agora seguir. Nós temos ainda um tempinho. Pessoal, as cartas cravaram, né? Flamengo pode ser campeão do Mundial. Será, pessoal? Será que o Flamengo, logo no primeiro Mundial, já vai carimbar aí como campeão? Pois é, a gente só pode fazer uma análise mais profunda, principalmente dentro de campo, né? Não com as cartas. As cartas aí foram... ela disse bem claro aí que se fosse apostar, não apostaria no Palmeiras. Pode até fazer um bom campeonato, mas não para ser campeão. Já o Flamengo
além de fazer um bom campeonato, tem tudo para ser campeão. Tomara, né, pessoal? Tomara que o Flamengo faça um grande Mundial de Clubes aí, consiga, né, trazer esse troféu aí, que muitos estão vendo aí, né? Todos os brasileiros, inclusive eu, sou bem realista, né? Para mim é muito difícil esse novo formato aí de Mundial de Clubes, né? Muito difícil mesmo, né? Principalmente que para você sair campeão, você vai ter que passar por cima aí de vários adversários. O Flamengo, mais ou menos, o Flamengo pode passar aí por cima de seis europeus, pessoal. Chelsea, Bayern de Munique, eu não sei se pega Real Madrid, pega Atlético de Madrid, não sei. Eu sei que são vários europeus aí que, se o Flamengo se consagrar campeão, tem que passar por cima de todos esses aí. Não é fácil, mas não custa nada acreditar. Eu acho que o único que não pode ser campeão é quem lá não tá disputando, né? É um Corinthians, um São Paulo, um Santos, um Vasco. Aí não tem jeito de ser campeão, mas o Flamengo que tá jogando, não duvido, pessoal. Uma coisa que eu acho que os times brasileiros vão levar vantagem aí é o final da temporada, né? Eles lá, os clubes europeus estão em final de temporada, alguns jogadores se lesionando, alguns jogadores não vai nem jogar. Um time bastante desgastados, né? E aqui no futebol brasileiro, apesar que a gente era para ter mais vantagem, mas infelizmente devido ao calendário do futebol brasileiro, não temos tantas vantagens, né? O time brasileiro também estão bastante desgastados, né? Porque são jogos quarta e domingo. Inclusive o Flamengo, agora que está conseguindo recuperar alguns jogadores, né? Como De La Cruz, Gonzalo Plata, mas tem jogadores aí para chegar, né? Como Jorginho, né? Que é a estrela do Mundial, né? Então, pessoal, ficar ansioso naquela expectativa para a estreia. Acho que vai ser um grande Mundial de Clubes para o Flamengo, sem sombra de dúvida. O torcedor flamenguista está mais ansioso do que nunca, né? Pela uma boa estreia, né? Contra o Esperance da Tunísia, né? Jogo tem que ser jogo a cada jogo, pessoal. Não adianta você querer pensar no Chelsea e tropeçar contra esse time aí, né? Contra o time da Tunísia. Vencer esse time da Tunísia, fazer um bom jogo, uma boa estreia, né? Para tirar aquela ansiedade de estreia, né? E focar no Chelsea, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um grande jogo contra o Chelsea. Por que não sair com a vitória, pessoal? Eu acredito, né? Eu acredito aí contra o Chelsea. Como as cartas aí estão jogando do nosso lado, né? Eu acho que o torcedor flamenguista agora fica mais animado, né? Será que realmente vai acontecer isso? Será que realmente vai acontecer o Flamengo se consagrar campeão do primeiro Mundial de Clubes? Aí, pessoal, vai deixar muitos os rivais aí. Os rivais não vão querer assistir nesse vídeo. Se você tem um amigo aí, manda esse vídeo para ele ver aí o que foi que as cartas previu, né? O Flamengo campeão do primeiro Mundial de Clubes. Acho que seria ali fantástico, né? Mundial de Clubes esse que eu volto a destacar. Não é um Mundial de Clubes simples. É simplesmente ali você passando por 6 europeus. Simplesmente você passando pelos melhores clubes europeus, né? Se já é fácil você ganhar o jogo, imagina aí você ganhar 6. Eu acho que sonhar não custa nada, né? Então vamos aguardar, vamos esperar aí que o Flamengo faça um grande jogo. Primeiro na segunda, né? Contra o time da Tunísia. Depois contra o Chelsea. E vamos jogo após jogo para ver até onde vai dar, né? O Flamengo está se preparando. Felipe Luiz é um estudioso quando se fala em adversário. Ele vai estudar bem os seus adversários, sem sombra de dúvida. O Flamengo vai entrar sabendo o que tem que fazer, né? Sabendo o que tem que evitar para não ser surpreendido pelo adversário. Acho que Felipe Luiz é um cara que entende muito de futebol. Sem sombra de dúvida, ele não vai deixar, não vai vacilar, não vai pisar na bola, né? O Flamengo que tem uma defesa constante, né? A defesa do Flamengo. Já são vários jogos aí sem sofrer gol. Eu acho que tem que manter, né? Se você quer chegar em algum canto, principalmente nesse Mundial de Clube, tem que ter uma defesa bem compacta, né? O Flamengo tem. Hoje o Flamengo tem uma boa defesa, né? Então é isso, vamos aguardar, né? Vamos ver no final do Mundial se realmente as previsões se concretizam, né? Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Marvadão e até a próxima, pessoal.